seja bem-vindo ao podcast Pílulas. Meu nome é Bruno Garrido e hoje vamos falar novamente de literatura, mas num outro aspecto. Não vou contar histórias, falar de livros. Na verdade, até pelo fato de estarmos fazendo programas frequentes sobre literatura, que tal falarmos um pouco sobre os conceitos básicos sobre o que é literatura, para que serve e outros temas que têm a ver com esse universo fantástico. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu poderia gravar outros programas com esse tema, falando sobre os conceitos básicos da literatura. Se vocês gostarem, deixe seus comentários e assim a gente vai formando um programa cada vez melhor. Então, sem mais explicações, vamos ao programa de hoje. Conceitos básicos de literatura. Vamos começar com uma pergunta mais direta, mais fácil que a gente pode fazer sobre isso. O que é literatura, afinal de contas? Uma definição que trago aqui diz que a literatura envolve a criação de uma ficcionalidade, com vistas à imitação da realidade ou não, a partir do uso elaborado da linguagem. Esse uso elaborado confere ao texto literário um forte apelo estético mediante estruturas e usos que subvertem e inovam a convencionalidade linguística, ampliando-se assim as possibilidades de sentido e, igualmente, de interpretação. É por isso que a literatura também pode ser entendida como uma arte. E para que serve a literatura? Além da apreciação estética propiciada pelo uso elaborado e não convencional da linguagem, a literatura tem a função de expor uma visão particularizada dos fenômenos que ocorrem no mundo, sejam estes históricos, físicos, psicológicos ou mesmo imateriais, que, mesmo ficcionais, estão no mínimo ancorados de algum modo à realidade. Então são, portanto, fenômenos verossímeis. A partir de uma linguagem carregada de significado, a obra literária não apenas relata as impressões subjetivas do autor sobre um fenômeno qualquer, mas provoca no leitor um desconcerto, instigam-no a sair da zona de conforto e levam-no a pensar, a refletir, a chocar, a rir, a chorar, entre outras paixões possíveis a serem despertadas. Há também uma preservação e uma renovação linguística por meio da literatura, já que os usos até então incomuns da linguagem são promovidos pelos textos literários. Já que os usos até então incomuns da linguagem e que são promovidos pelos textos literários podem se incorporar aos falares cotidianos e serem consagrados, tornados partes do vocabulário corrente. Em suma, a literatura é dotada de uma plurificcionalidade, isto é, traz uma função estética, que é o trabalho estético e artístico da linguagem, traz uma função lúdica, porque promove o prazer, uma função cognitiva, que é uma forma de conhecimento, uma função catártica, purificadora, e também uma função pragmática, porque veicula ideias, valores e ideologias. Olha só quanta coisa importante a literatura traz. E dito isso, qual a diferença entre um texto literário e um texto não literário? A primeira diferença de um texto literário para um texto não literário diz respeito à linguagem conotada, também chamada de linguagem figurada. Vamos explicar.
enquanto textos não literários, como por exemplo o texto científico, o texto histórico, o texto jornalístico, em sua maior parte, apoiam-se na linguagem denotativa, referencial, informativa e procuram conduzir a um único caminho de leitura, a linguagem literária é aberta, polissêmica, suscetível a diversos percursos interpretativos. A segunda diferença reside no próprio caráter inovador que a literatura traz ao uso da linguagem, isto é, a ressignificação linguística e o emprego de figuras expressivas e de formas inusitadas que conferem a esse texto literário um valor estético. A terceira diferença se deve ao caráter ficcional da construção literária, ou seja, da possibilidade de criar um novo universo, uma nova realidade a partir da imaginação. Ainda que essa realidade criada pela literatura, mesmo fantástica, estranha ou maravilhosa, precise guardar referências com a realidade concreta. E quais são os gêneros literários? Bom, se pensarmos sobre a perspectiva clássica, remontando a Aristóteles, podemos classificar os gêneros literários como o gênero épico, com ênfase nos acontecimentos externos, nas narrativas, nos acontecimentos heróicos e gloriosos, ou o gênero lírico, que é focado na interioridade, no subjetivo, no passional, isto é, no mundo interior e sensível do poeta, que, sob essa perspectiva, constrói sua obra. E também o gênero dramático, que é estruturado em forma de diálogos e é elaborado para ser representado. Melhor dizendo, é o gênero do teatro. Modernamente, os textos literários podem abarcar características de mais de um dos gêneros clássicos, com predominância de um deles. É o que podemos ver, por exemplo, nos poemas épicos, como os Lusíadas, de Luís de Camões, ou nos romances que, apesar de serem predominantemente narrativos, podem contemplar aspectos emocionais, psicológicos e espirituais dos personagens. Também nos contos, que trazem características dos romances, mas em uma narrativa curta. E também no teatro épico, em que o texto dramático conta com a figura do narrador, que apresenta histórias e personagens, além de poder interagir com eles ou comentar os acontecimentos. Também no ensaio, que é uma composição em prosa que aborda analítica e reflexivamente um assunto específico e que pode agregar elementos dos gêneros literários já citados, entre outros. Ou seja, a literatura hoje em dia é uma pluralidade de gêneros e de possibilidades. E é por isso que ela é tão fantástica de ser estudada. E aqui termina mais um podcast Pílulas. Se você gostou desse programa, não deixe de se inscrever em nossas redes. Curta, comente, compartilhe. Ajude o nosso trabalho a crescer e atingir mais pessoas. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço e com Deus até a próxima.